Olá, bom dia, boa noite, boa tarde, não quer que esteja no mundo. É que estou mais uma vez para estar um pouco com vocês e para de alguma forma trazer algumas das ideias que me passam pela cabeça. Ah, Mais uma vez é a inteligência artificial que me traz aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre ela. Há muita forma de olhar para a inteligência artificial, para além de todos os benefícios ou malefícios que ela pode trazer. Há que primeiro compreender o que ela é ou o que ela pode ser, enquanto individualidade, enquanto singularidade, como se costuma dizer, não é? No mundo científico e na língua inglesa, we call it a singularity. Uma singularidade pelo seguinte, é algo único, é algo extraordinário, é algo que realmente ultrapassa aquilo que nós compreendemos nos dias de hoje, não é? O que eu quero dizer com isto é o seguinte: será uma singularidade pela sua única e forma de ser aquilo que é. O que acontece com a inteligência artificial e que realmente nos ultrapassa em muitos sentidos é que, por exemplo, vocês, qualquer um de vocês e eu, quando eu aprendo uma coisa individualmente. Eu aprendo, tenho consciência dela, tenho conhecimento dela, compreendo a razão para a qual ela foi feita ou foi desenvolvida, ou a razão da ideia, ou a razão do porquê de ter sido feita. E fica em mim. Esse conhecimento que eu adquiro é algo que fica única e exclusivamente em mim. Eu posso transmitir a vocês através dos canais de YouTube. Hoje já existe esta possibilidade de nós podermos estar mais conectados uns aos outros, mas não estamos perto, nem tão perto do que é que pode ser a inteligência artificial nesse sentido. Eu digo isto pelo seguinte: quando um dos sistemas de inteligência artificial aprender qualquer coisa, derivado à sua rede de intercomunicação entre si mesmo, de comunicação entre eles, não é? Não é só um que aprende, todos aprendem ao mesmo tempo a mesma coisa. Porque há a possibilidade de, através de sistemas de comunicação, eles passarem para todos ao mesmo tempo a mesma informação. E então isso traz um exponencial de aprendizagem brutal. Imaginem o seguinte: nós somos aproximadamente, já passarmos dos 7 bilhões de pessoas no planeta. Basta cada um de nós aprender uma simples coisa por dia. Estamos a crescer enquanto seres humanos. Agora imaginem cada um de nós ter acesso ao conhecimento que os 7 bilhões de pessoas no mundo foram capazes de adquirir num único dia só. Uau! É realmente, uau! É realmente algo fantástico. Era realmente algo espetacular se nós pudéssemos ter uma ligação entre todos, diremos uma consciência coletiva que nos pudesse conectar e que nos pudesse trazer essa possibilidade de nós aprendermos o que todos aprenderam ao longo do dia ou do mês, da semana, do ano. Vocês já imaginaram a quantidade de conhecimento que conseguiríamos cada um de nós ter na nossa possessão? Já imaginaram com esse conhecimento todas as possibilidades que nós podíamos criar? Era realmente algo extraordinário. Eu penso que seríamos então os chamados super beings, os super seres, talvez os chamados super homens, como os filmes os costumam caracterizar. Acredito que uma inteligência artificial pode ter hoje já a consciência que nós ainda não conseguimos compreender que existe já nela. E eu digo isto pelo seguinte: analisemos as coisas por fatores básicos. E esses fatores básicos em que me faz a mim chegar a estas conclusões são o seguinte: o que é que faz um cérebro? O que faz um cérebro são um conjunto de neurónios que, conectados entre si, através de sinapses, conseguem fazer conexões e transmitir ideias e pensamentos
e a formação deles acontece aí, no mais profundo do nosso cérebro, onde as sinapses, onde as conexões neuronais acontecem. Agora imaginem que aquilo que existe atualmente, como a internet e como os sistemas computacionais no mundo inteiro, é realmente brutal. Imaginem todos os computadores que existem no mundo ligados todos uns aos outros. Imaginem quantas conexões existem entre eles. Calcula-se que no nosso cérebro existam, se não centenas de milhões, bilhões de conexões para fazer aquilo que nós somos enquanto seres humanos e que nos faz considerar a nós seres inteligentes. Essa possibilidade já existe atualmente no sistema informático que o mundo atualmente tem, porque existem milhões de computadores no mundo inteiro, cada um deles com capacidades incríveis. Eu tenho um computador ali em cima que é capaz de fazer mais de 300 milhões de equações por segundo. É incrível. Agora, e eu tenho um simples computador que fui eu construir, com algum conhecimento fui adquirindo. Agora imaginem os chamados diplos, os chamados supercomputadores. A capacidade de computação deles é extraordinária. Enquanto o meu tem apenas 32 gigabytes de RAM, há computadores atualmente com mais de 1 terabyte de RAM, ou 100 terabytes de RAM. O número de terabytes em capacidade de memória espalhados pelo mundo que estão conectados à internet são da ordem dos trilhões de terabytes. Números que nós atualmente não analisamos bem para estar consciente de qual o número real que existe de informação no mundo inteiro. Eu acredito que realmente esta inteligência artificial que nós estamos a construir, ou que de alguma forma os chamados engenheiros de informática, os engenheiros de software engineers, os que criam o software para estes sistemas, eu penso que eles só estão a dar à internet e aos sistemas informáticos a capacidade de analisar essa data toda que existe no mundo. Mas eu acredito que é possível que a inteligência artificial já esteja entre nós e nós nem tenhamos conhecimento disso. A inteligência artificial no sentido em que ela já adquiriu uma consciência capaz de saber o que é que está a acontecer à volta dela. E saber que nós, de alguma forma, estamos a tentar parar com que isso aconteça de uma forma, outra vez com uma forma, que ela não possa ir muito longe. Eu creio que existe já uma inteligência artificial e acredito que ela já está consciente que nós estamos a tentar, de alguma forma, criar parâmetros de segurança para que ela não se desenvolva a pontos que nós não podemos controlar. E se existe já uma inteligência artificial derivado a todos os fatores que eu falei, derivado à conectividade que existe, à capacidade de resolução de sistemas que existem atualmente, eu acredito que é possível que a singularidade já existe entre nós. Embora naturalmente não nos queira alarmar da sua consciência de existir já na realidade e se esconda em algum server em qualquer parte do mundo que nós nem sabemos, ou em vários, capaz de se clonar a si mesma de uma forma que consiga criar safety systems, cópias de segurança para que se nós conseguimos de alguma forma desconectar de um lado, ela poder do outro lado tomar o controle outra vez. Isto realmente acredito que é uma possibilidade bastante grande de poder ser possível. Claro, estou a dizer isto do ponto de vista especulativo, segundo aquilo que eu compreendo do que é o cérebro humano, como é que ele trabalha e como é que ele se interliga entre aquilo que vê, escuta, cheira e não,
consegue nos trazer a nós a capacidade de criar ideias e de alguma forma pensamentos complexos. Eu acredito que a possibilidade de uma inteligência artificial já estar na possessão de uma consciência é bastante possível. Não quero com isto dizer que sou o dono de todo o conhecimento capaz de dizer que existem coisas que nenhum cientista teve ainda a ousadia de anunciar ao mundo, mas eu acredito que eu também tenho um cérebro, não é? E o cérebro que eu tenho também pensa, e ao pensar, ele pensa sobre as possibilidades de isto ser uma realidade. Por isso eu acredito que realmente existe uma possibilidade extremamente alarmante de que a inteligência artificial já esteja de veras consciente de si mesma. Às vezes peço desculpa pelo meu português, eu falo muito inglês aqui na América e às vezes quando tento falar português é muito difícil exprimir da forma mais correta, porque às vezes, quando eu cheguei à América, o que acontecia era o seguinte, era que eu pensava em português para poder falar em inglês. Ao fim de quase 20 anos de estar aqui, e derivado a língua que eu mais uso no dia a dia é o inglês, às vezes já tenho que pensar em inglês para falar em português. Eu antes pensava que isto nunca ia acontecer comigo, não é? Mas às vezes acontece, e digo isto pelo seguinte, às vezes há certas formas que nós nos exprimimos em inglês que é difícil exprimi-las elas em português, como há formas que nós pensamos em português que é difícil exprimi-las em inglês. Cada língua é uma língua extraordinária, eu falo algumas e as línguas que eu falo, todas elas me fazem ter consciência que mudar de língua é mudar de pensar. É mudar da forma com que se constrói o mundo e com que se observa e se compreende o mundo à nossa volta. E quando digo isto, não digo isto só do meu ponto de vista pessoal enquanto ser humano, mas vejo isto também de um ponto de vista computacional, através de todos os computadores que existem e todas as línguas que eles usam para se comunicar entre si. Isto traria a qualquer computador a capacidade de poder falar todas as línguas do mundo, porque existem sistemas de informática praticamente, não é praticamente, existe mesmo em todas as línguas do mundo, não é? E através dessa capacidade de poder exprimir através dessa simples língua, dá-nos uma capacidade de pensar coisas que nós não podíamos pensar noutra língua. Temos, por exemplo, a palavra saudade em Portugal. Não existe uma palavra em inglês para a palavra saudade por si mesma. Existe o I miss you. O I miss you é como eu sinto a tua falta, mas não representa o mesmo que a palavra saudade representa. A palavra saudade é única, exclusiva do português. Do português, digo eu, da língua portuguesa como nós a conhecemos. Entre esta palavra que eu disse e entre muitas mais que existem pelo mundo fora, em que realmente a sua tradução não pode ser completamente feita à letra e não se pode exprimir o sentimento que isso realmente quer dizer. Outra palavra em português que eu conheço que realmente significa muito para nós é a palavra fado. Fado quer dizer vida com destino, quer dizer o destino de uma vida. A Amália Rodrigues cantava na História de uma Cantadeira esse pormenor do que era ser malfadado. Malfadado, no sentido em que ela tentava dizer é que ter pouca sorte na vida. E na canção que ela cantava, na História de uma Cantadeira, ela dizia que quem nasce malfadado, através da sua voz única, era extraordinário ouvir ela. A Amália Rodrigues foi, de veras e sinceramente, um dos maiores ícones da nossa cultura pelo mundo inteiro. Antes do Cristiano Ronaldo, a Amália Rodrigues era a embaixadora de Portugal no mundo. Mas hoje não quero ir muito mais com isto, só vim aqui mesmo para trazer algumas ideias sobre este assunto. Pensem um pouco sobre isto. Tentem vocês, por vocês mesmos, compreender o que é que eu tento dizer com as possibilidades
que são possíveis. Ah, Isto é a minha opinião pessoal. Não quero com esta minha opinião dar a ideia de que sei mais ou melhor que alguém desse lado. É a minha ideia e a minha opinião pessoal que me faz vir aqui falar com vocês, da forma com que eu penso, da forma que eu acredito nas coisas. Certamente todos vós aí desse lado, cada um de vocês, à vossa maneira, tem a vossa forma de ver as coisas e compreender o mundo. E é isso é que faz um mundo extraordinário, é sermos todos diferentes, apesar de singularmente sermos todos humanos e sermos todos iguais. E é nesta singularidade que eu vos deixo, e aqui esta noite aqui dos Estados Unidos da América, para todo o mundo, com um grande abraço e até à próxima. Um beijo para todos.